Pessoal, então o exercício 4.3 da apostila, vamos dar uma olhada no enunciado para a gente lembrar o que está sendo pedido. Então pede, fazer um programa para controlar as contas de uma rede de hotéis. Receber via teclado, nome do hóspede, dia da entrada no hotel, dia de saída no hotel, tipo de quarto e cidade do hotel. Bom, nome do hóspede, uma variável do tipo string para receber essa informação, dia de entrada e dia de saída, lembrar que não é data de entrada, é dia da entrada e dia da saída, então poderia ser um tipo o quê? Poderia ser um byte, não é isso? Poderia ser um tipo byte. Tipo de quarto vai ser uma string, que o tipo de quarto é standard, luxo ou super luxo, então vai ser uma string. E a cidade do hotel é o nome da cidade onde que aquele hotel existe, né? Então vai ser uma string também. Então vamos aproveitar e já ir declarando essas variáveis que vão servir de entrada de dados. Então lá no Eclipse a gente já inicializou o exercício 4.3, já criamos a classe, já declaramos aqui um vetor que depois a gente volta nele. Então aqui dentro do método main, nós vamos declarar aquelas variáveis. Então nome do hóspede, dia da entrada, dia saída, tipo de quarto, que seria uma string, e cidade do hotel, que seria outra string. Vamos aproveitar aqui também e já declarar uma variável para receber a entrada de dados, né? Uma variável do tipo scanner. Então vamos declarar ela aqui, new scanner. Ok, voltando lá no enunciado, o objetivo do programa é, por meio de um método que a gente vai dar um nome a ele de calcular conta, a gente vai calcular e depois, obviamente, imprimir o valor da conta de cada hóspede de acordo com essa tabelinha aqui. Então o cara que se hospedar num quarto standard vai pagar R$120 a diária, luxo 150 e super luxo 180, valor da diária. Aqui fala que o valor da conta será o valor da diária, que é um desses valores, multiplicado pelo número de diárias de hospedagem do cara. Para descobrir quantas diárias ele ficou no hotel, basta subtrair o dia da saída com o dia da entrada. Lembrando que vai ter uma observação lá embaixo, que no caso desse exercício, a gente vai considerar o dia de saída sempre maior que o dia da entrada, de tal forma que o cara sempre vai entrar e sair dentro do mesmo mês, né? A gente vai considerar que ele entra e sai no mesmo mês. Então, não tem como entrar no dia 2, entrar no dia 10 e sair no dia 8, não tem jeito, porque aí só se fosse em mês diferente, né? Dentro do mesmo mês ele entra num dia e sai no outro dia maior que a entrada. Então por isso que a subtração dia da saída menos dia da entrada vai dar o número de diárias. Então multiplica dia de saída menos dia de entrada vezes o valor da diária, é o cálculo da conta do cidadão, ok? Bom, então na hora que a gente for desenvolver esse método, a gente volta nessa regra aí. Descendo no enunciado, para calcular a conta, a gente vai receber como parâmetro dia da entrada e dia de saída nesse método, a gente volta nele no momento, né, que a gente for fazer o cálculo. Consistência, a gente vai desenvolver um método também, um novo método chamado cidade é válida, para consistir o nome da cidade do hotel onde que existe, né, onde que o hotel existe. Para fazer essa validação, a gente vai receber o nome da cidade digitada como parâmetro e verificar se essa cidade se encontra dentro de um vetor contendo o nome das cidades onde existem hotéis dessa rede. Então esse é exatamente o vetor que a gente declarou lá no código já. Então a gente colocou aqui, ó, que o vetor chama vetcidades, ele foi declarado de forma global, né, ou estático, dentro da classe. O que significa esse vetor estático dentro da classe? Significa que ele pode ser acessado tanto de dentro do método main, quanto de dentro de outros métodos que a gente vai criar aqui nessa classe. Então, a gente inicializou esse vetor com os valores já pré-definidos, ou seja, um vetor com valores constantes.
Então tem lá as cidades: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba. Então na hora que a pessoa digitar o nome da cidade do hotel, a gente vai conferir se é uma dessas aqui do vetor. Se for, a gente aceita a cidade. Se não for, fala, o hotel não existe nessa cidade, digite outro nome. Ok? Bom, então nesse momento que a gente for fazer esse método, a gente vai voltar nessa validação. Observações: criar um vetor global, a gente já criou, chamado vetcidades, contendo essas cidades, já está feito lá. Criar um flag para encerrar a entrada de dados, então a gente vai receber lá nome, dia de entrada, dia de saída e atribuir um flag a uma delas. Número máximo de hospedagem, 100. Considerar que a entrada e saída ocorrem no mesmo mês, a gente já falou. E no final a gente vai imprimir esse relatório, tá? O relatório é só de contas acima da média. Então, quando a gente calcular a conta do hóspede, a gente exibe o valor. Mas, no final, a gente cria um relatório com aquelas contas que ficaram acima da média. Então, eu vou ter que somar os valores de todas as contas e depois calcular a média aritmética, e aquelas que ficaram acima da média a gente imprime nesse relatório. Então, vamos lá. Depois a gente volta no enunciado quando tiver dúvidas. Algumas variáveis que a gente já pode identificar aqui. Como eu vou ter que fazer aquele relatório e calcular a média, então obviamente que a gente vai ter que criar a somatória dos valores de conta do hotel, né? Então vou criar aqui um float, soma valor conta. Como é somatório, já vou inicializar com 0. Criar uma variável também para guardar a média de valores de conta. Média valor conta. Então essa variável média valor conta, na hora que eu tiver o cálculo da média, a gente vai usar para fazer aquele relatório final. Vamos precisar de um contador. No último exercício eu chamei o contador de conte, né? Um contador para contar quantas hospedagens existiram, senão não tem como calcular a média. Dessa vez eu vou usar uma variável x mesmo. Vou declarar ele aqui como byte. Por que byte? Porque eu sei que ele vai variar no máximo até 100, que lá foi dito. Considerar máximo 100 hospedagens. Vou inicializar agora. Bom, então depois, se precisar, a gente volta para declarar outra variável que a gente não identificou nesse momento, tá? Então, programação é assim, não precisa identificar todas as variáveis antes de começar a codificar. Não. À medida que você for codificando, vai identificando novas variáveis. Então vamos começar. Próximo passo. Se eu já identifiquei algumas variáveis, pelo menos, o próximo passo é fazer a entrada de dados. Então vamos lá, entrada de dados. Eu vou receber na entrada de dados nome do hóspede, dia da entrada, dia da saída, tipo de quarto e cidade do hotel. Quantas hospedagens são? Até 100, pode ter de 1 a 100. Então eu vou receber a entrada de dados dentro de uma repetição, porque eu não vou escrever 100 vezes a entrada de dados, eu vou escrever uma vez só, então vou colocar dentro de uma repetição. Qual repetição que seria mais adequada? Usar um for, um while ou do while? Nesse caso o for, porque eu sei que é no máximo 100, então dá para contar, não é isso? Então vamos fazer um for aqui, vou pegar aquele contador x, inicializar. Vou inicializar com 0, por quê? Bom, pessoal, para fazer esse relatório, vamos adiantar uma parte aqui para a gente não ter que mudar depois. Para fazer esse relatório, eu vou precisar de ter os nomes dos hóspedes e os respectivos valores de conta de todas as contas que ficarem acima da média. Mas eu só posso saber disso depois de calcular a média. Eu só posso calcular a média depois que eu tiver a soma de todas. Então, resultado, eu vou ter que guardar o nome de todos os hóspedes e o valor de todas as contas, para no final, quando eu souber a média, eu só imprimo as que tiverem acima. Mas teremos que guardar todos. Então, o resultado, esse nome de hóspede vai ter que ser um vetor. Já vou inicializar ele aqui com máximo 100 itens, porque lá foi dito que são até 100 hospedagens. E vamos precisar aqui de uma variável também que seja um vetor, né? Que é o valor da conta, para guardar a conta de todos os hóspedes. Também tamanho 100. Por que eu preciso desses dois vetores? Para fazer aquele relatório no final, porque senão não teria esses dados para o relatório, tá? Se não tivesse aquele relatório, não precisaria desses vetores, ok? Então preciso dos vetores. Se eu vou trabalhar com vetor, na hora que eu for armazenar o primeiro hóspede, ele vai ser o da posição 0, não vai?
Então, o meu contador vai começar também do item 0. E vai variar no máximo até quanto? Até 99, né? De 0 a 99. Então, vou pôr enquanto x menor que 100. Ou, se quiser, poderia ser enquanto x menor ou igual a 99. E o indexador aqui vai ser de 1 em 1, né? Então, x mais mais. Ok? Então, a primeira coisa a receber na entrada de dados é o nome do hóspede. Tem validação para o nome do hóspede? Não, não pediu para validar o nome do hóspede. Pediu para validar o nome da cidade e só, né? Só. Eu vou considerar que a dia da entrada e dia da saída correm no mesmo mês, mas não preciso validar isso. Eu só vou validar a cidade. Ele não pediu para validar o resto, então não vou validar. Então vou pedir o usuário aqui para digitar o nome do hóspede. Nome do hóspede. Não vou usar acento, tá? Nome do hóspede é um vetor, então eu vou receber isso na posição do contador x. Leia.next. Aí, nesse caso, é melhor usar o next line, né? Porque é o nome de uma pessoa, pode ter espaço. Ok? Então, vou guardar o nome do hóspede no vetor, na posição do contador, que inicialmente vai ser 0 e no máximo 99. O exercício pediu adotar um flag para encerrar a entrada de dados. Então, nesse momento, já tenho a primeira digitação, que é o nome do cara. Então, o ideal é a gente criar um flag aqui. Qual que seria um flag? Para não ficar toda hora digite fim para sair, dessa vez eu vou colocar sair para finalizar. Ou digite, né? Digite sair para finalizar. Então, meu flag agora é sair. Dá na mesma, né? Então, agora, para saber se o cara digitou sair, eu testo. Se nome de hóspede na posição X. Para testar se o nome de hóspede é igual a sair, eu posso colocar assim, ó. Tá certo? Não. O que está errado? Nome de hóspede é um string, então não pode testar com operador de igualdade. Igualdade é só para tipo primitivo. String é uma classe, eu tenho que usar métodos, e o métodos é o equals. Pode até usar o equals e ignore case. Oi? Aqui, como eu estou usando equals e ignore case, então tanto faz, né? O teste de sair ser com maiúsculo ou com minúsculo. Não é isso? Para isso é que serve esse equals ignore case. Então, os caras digitar sair lá, seja minúsculo, seja maiúsculo, S maiúsculo, resto minúsculo, ele vai identificar. Então, digitou sair, termina o for, né? Dá um break aqui encerrando esse for. Ok? Encerrando o for, encerra a entrada de dados. Beleza, já recebemos o nome. Agora é receber dia da entrada e dia da saída. Mesma coisa. Como não tem validação, então vou lá direto. Dia da entrada. Dia entrada recebe leia.nextByte, já que é um byte. E vou aproveitar aqui essas duas linhas, né? Copiar, colar. Só não esquecer de alterar, né? O dia entrada vai virar dia saída, sem acento, proposital. Então, dia entrada e dia saída não tem validação, né? O exercício não pediu para fazer, a gente não vai fazer. E o tipo de quarto, que podem ser standard luxo ou super luxo, também não pediu para validar, pediu? Não, só pediu para validar. Ah, não, tipo de quarto pediu aqui, ó. Consistir o tipo de quarto, aceitar apenas standard luxo ou super luxo. O bobiei aqui que fala que o dia da saída deverá ser maior que o dia da entrada. Então quer dizer que tem que validar, não tem? Tem que validar. Tá aqui, ó, consistências. Dia saída deverá ser maior que entrada. Como é que eu valido então, já que eu já recebi os dois? Nesse caso, eu vou comparar uma informação com a outra. Eu vou comparar a saída com a entrada. Se saída estiver errado, qual que eu tenho que redigitar? Só a saída? O ideal é redigitar sempre os dois, porque eu não sei se o problema de saída ser maior que a entrada, se o cara digitar, por exemplo,
Dia de entrada, 31. Tem como ele sair um dia que seja maior que 31? Não tem jeito, né? Não tem como sair dia 32, porque mês nenhum tem 32. Então, nesse caso, ele tem que redigitar a entrada. Então, o que é a melhor política aqui? Toda vez que houver um erro, seja na entrada ou na saída, o usuário redigita os dois, entrada e saída. Então, como eu vou considerar isso, a redigitação dos dois, o meu do while de validação, vou até colocar ele aqui já de uma vez, ele vai envolver as duas entradas. Então, vou pegar as duas e colocar aqui dentro. Então, vou validar os dois dentro de um mesmo do while. O que significa colocar os dois dentro de um mesmo do while? Que a repetição vai ser da entrada e da saída, ou seja, na hora de redigitar, caso haja erro de consistência, redigitará a entrada e a saída. Tá claro isso? Bom, então aqui vamos consistir. A consistência é saber se dia saída, aliás, né? Se dia saída não for maior que dia de entrada, não serve pra gente. Então se dia saída for menor ou igual a dia entrada, aí que é o problema, não é? Dia saída tem que ser maior que entrada. Então, se ele for menor ou igual, não serve. Então, mensagem de erro. Oi? Se você quiser ficar só um dia. Pois é, aí não passa na validação, que aqui diz que o dia da saída deverá ser maior que a entrada. Para ele ficar um dia, ele tem que entrar num dia e sair no outro. Aí ele ficou um dia. Se ele entrar e sair no mesmo dia, seria o caso dele não ficar nem um dia, né? Aí, nesse caso, se ele entrar e sair no mesmo dia, nós vamos considerar que ele saiu no dia seguinte. Porque para considerar um dia, ok? Estou seguindo o que o exercício me mandou. Ou seja, eu tenho que garantir que a saída seja maior que a entrada. Então, nesse caso, mensagem de erro, valor inválido, período inválido, né? Vamos pôr assim. Tudo sem acento. Digite saída maior que entrada. Suficiente, não é? E eu vou repetir essa digitação dupla, né? Essa digitação dupla de entrada e saída, enquanto o quê? Enquanto saída for menor ou igual à entrada. Ou seja, uma validação muito parecida com as outras que a gente fez até o momento. Qual que é a única diferença aqui? É que eu considerei duas entradas de dados para validar na mesma repetição. Porque o meu objetivo é que quando for repetir, repita as duas. Tá claro isso? O meu fez tipo dúvida de tudo, mas eu validei tipo o dia do dia 1º ao dia 31. Tá, mas aí nesse caso, você disse que validou do 1º ao 31. Tá, tudo bem, mas ele não pediu isso, tá? Você já fez algo além. Para não ter dia 32, né? Aqui, se acontecer, vai passar. Porque o exercício não pediu. Até porque a gente não sabe que mês que é, né? Se fosse o mês de fevereiro, não poderia ter dia 30 nem 31, né? Ainda mais se for ano não bissexto, não podia ser nem 29. Então, para não entrar nessa seara nesse momento, então vamos validar só que saída é maior que entrada. Então, vai acontecer, se digitar dia de saída 45, vai passar. Mas enfim, não é o objetivo fazer essa validação agora, beleza? A gente está assumindo esse problema aqui, que vai acontecer. Bom, próximo é receber o tipo de quarto, e aqui pediu para validar entre Standard, Luxo e Super Luxo. Então, se eu tenho que validar, eu vou abrir um do while e pedir para digitar o tipo de quarto. Vou receber o tipo de quarto na variável tipo quarto. Leia. Nesse caso, pode até ser leia.next, porque o nome, os três nomes possíveis, não tem espaço, né? O Super Luxo tem um tracinho ali no meio. Então, posso usar o leia.next ao invés do next line, tá? Se quiser usar o next line, sem problema. Mas como a gente sabe que ele tem aquele problema de buffer, quanto menos a gente usá-lo, menos problema para a gente. Validação. A validação aqui é bem simplória. É testar se é um dos três. Então, ou seja, se não for nenhum dos três, não me serve. Então, if tipo quarto. Tem que usar o equals, né, gente? Nesse caso, eu posso usar o equals sem ignore case, porque o texto... Bom, se quiser usar o ignore case, não tem problema. Poderia usar. Eu não vou usar aqui para a sentença não ficar muito grande.
Então, se tipo quarto for standard, eu vou escrever aqui os três, depois vocês vão me ajudar a montar essa sentença. Combinado? As três opções são, vou copiar, vou dar um enter aqui para a sentença não ficar muito grande. Então, ó, as três opções são standard, luxo, super, luxo. Beleza. O equals me diz o seguinte, se tipo de quarto for igual a standard, igual a luxo, igual a super luxo, esses me servem. Na validação eu testo o que não me serve. Então não me serve se não for esses, não é isso? Então nesse caso o que eu faço? Coloco um not aqui, ó. If not equals, ou seja, se não for standard, se não for super luxo, se não for luxo e se não for super luxo. Então vou pôr um not aqui para negar o equals, né? Como se fosse, se for, eu estou testando se é diferente de standard, not equals, ou seja, diferente de standard, not equals, diferente de luxo, not equals, diferente de super luxo. Agora eu pergunto a vocês, qual operador lógico que eu vou ter que colocar aqui? O e ou o operador ou, né? Para poder montar essa sentença composta. Se colocar o ou, nós vamos ter problema aqui, porque diferente de standard ou diferente de luxo, o próprio standard é diferente do luxo e o luxo é diferente do standard. Aí nenhum vai servir. Então aqui não me serve se for e. Se for diferente de standard e diferente de luxo e diferente de super luxo, aí não me serve. Sentenças muito grandes igual essa é uma boa prática fazer o que eu fiz aqui, tá? Quebrar a linha. Para evitar que na hora de ler o código você tem que ficar fazendo scroll de tela aqui para saber aquela parte que ficou escondida do lado direito da tela. Beleza? Então, se não for nem standard, nem luxo, nem super luxo, mensagem de erro. Tipo de quarto inválido, né? Tipo de quarto inválido. Digite standard, luxo ou super luxo. E eu vou repetir isso enquanto isso aqui estiver acontecendo. Repare que sentenças muito grandes, igual essa que eu coloquei dentro do if, e depois tive que repetir dentro do while, elas não são boas práticas também, né? Por isso que a gente vai ver standard, faltou um D aqui, né? Por isso que a gente vai ver na próxima validação que quando eu tenho várias informações para testar, igual nesse caso eu tinha 3. No tipo de cidade vão ter mais, né? Poderiam ser várias cidades, né? Eu devo evitar testes como esse. Aí nesse caso a gente vai testar usando um vetor, que é o exemplo do próximo validação, que é muito melhor, mais eficiente o código, ok? Próximo então é receber o nome da cidade, que eu vou validar através do método cidade é válida. Então vou inicializar aqui um do while e vou pedir para digitar a cidade do hotel. Cidade do hotel. Ou seja, cidade onde esse hotel está localizado. Cidade do hotel recebe leia ponto aí nesse caso next line, né? Que é o nome da cidade, poderia ser nomes compostos com espaço. Aí aqui a validação, gente, vai ser por meio do método cidade é válida, correto? Para entender essa validação, nós vamos dar um stop aqui nesse momento do código. Vamos pular lá para baixo, lembrando que essa chave aqui finaliza o método main. Então depois que eu sair do método main, eu vou desenvolver novos métodos, tá? Novos métodos. Então esse método cidade é válida, a gente vai escrever ele aqui, nesse ponto. Cidade é válida. Então vamos lá. Public stat void, aliás, void não.
Vamos ver que tipo de método que é esse. Aqui, o enunciado diz claro, ó, este método deverá pesquisar no vetor vértice-cidade se o nome da cidade informada existe lá. Caso positivo, ou seja, se o nome da cidade tem no vetor, o método retorna true. Caso negativo, retorna false. Então, significa que é um método que retorna valor. Então, ele não é void. E ele vai ser de que tipo? Boolean, porque se ele retorna true ou false, significa que ele retorna um valor boolean. Nome dele já foi dado ali, ó, cidade é válida. Eu sempre disse que é boa prática usar um verbo, né, junto do nome de um método. Aí o cara pergunta, onde é que está o verbo? O verbo está aqui, ó, do verbo ser, né? Cidade é, por isso que tem esse H aqui, porque se não puser o H, vai soar como se fosse cidade e válida. Vai soar como se fosse um pronome, né? E. Que eu quero que o E seja um verbo. O verbo ser. Então, cidade é válida? Por que esse método assim é como se fosse uma pergunta? Cidade é válida é como se fosse uma pergunta, né? Só faltou o sinal de interrogação aqui para perguntar. Porque é assim que a gente cria nomes para variáveis ou métodos do tipo booleano, cujo resultado será true ou false, indicando se for true significa que a cidade é válida. Ok, está válida. Se for false, cidade não está válida. Lá disse o seguinte, que eu vou ter que receber como parâmetro essa cidade onde que foi digitada aqui pelo usuário da localização do hotel. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo string para receber a cidade do hotel. Vou declarar a variável aqui chamada só cidade, tá? Para diferenciar daquela lá de cima que é cidade hotel. Dentro do meu método, vou chamar de cidade. O que esse método faz? Pega essa cidade, pesquisa naquele vetor vértice-cidades, se é uma dessas. Se for, ele retorna true, se não for, retorna false. Então, é um método até bem simples, tá? Bom, como é que eu faço uma pesquisa no vetor? Primeiro, o vetor ele é global, então eu tenho acesso a ele daqui, não tem? Ele está global, eu não preciso nem enviar ele como parâmetro e nem declarar ele aqui dentro. Eu tenho acesso a ele daqui, ele é global. Então, basta eu fazer uma pesquisa nesse vetor. Como é que eu faço pesquisa em vetor? Pesquisa em vetor é pesquisa sequencial, né? Eu vou abrir uma repetição para percorrer o vetor. Então, vou criar um for aqui. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de, para não ser x e confundir com a lá de cima, apesar de ser outro método, vou chamar de z. Inicializar ela na posição 0. Z vale 0. Vou percorrer esse vetor. Hoje, a gente sabe que o vetor tem quantos itens? 1, 2, 3, 4, 5. Então, poderia vir aqui e falar assim, ó, enquanto z menor do que 5. Por que menor que 5? Porque 5 itens é de 0 a 4. Então, se z variar de 0 a 4, beleza, z mais mais. Poderia fazer assim, correto? Funcionaria? Daria certo? Estou percorrendo o vetor em todas as posições? Sim, mas o que acontece se amanhã alguém vir aqui criar uma nova cidade? agora criaram um hotel lá, na cidade, sei lá, Porto Alegre. Criou um hotel lá. O que vai acontecer com o meu método aqui? Ele não vai abordar aquele novo item, né? Ele está fixo na posição 5. Como é que eu resolvo esse problema para não ter que dar manutenção no código toda vez que eu criar uma nova cidade? Se eu colocar esse número relativo ao número de itens do vetor, eu não tenho esse problema mais de ter que ficar colocando números fixos. Existe um método que me retorna o número de itens do vetor. Sabe como é que é o nome desse método? O nome do método eu ponho o nome do vetor. Como é que é o nome do vetor mesmo? Vértice-cidades. Vértice-cidades. Ponto. Length. Ah lá, o método length aparecendo aqui de novo. O length na frente do mais... Aliás, eu não ensinei esse método length ainda para vocês. Mas esse método length em inglês significa tamanho. Então, vértice-cidades.length me retorna o tamanho do vetor vértice-cidades. Repare que nesse caso eu nem preciso do colchete, tá? Eu não estou me referindo a uma posição do vetor. Estou me referindo a ele como um todo. Então, esse cara me retorna quantos itens aqui, ó? Antes tinham quantos itens? 1, 2, 3, 4, 5. Então, está me retornando o número 5, que é o que estava lá. Quando eu passei para mais um, ele vai me retornar o número 6.
Então, o meu método agora ele ficou automatizado, né? Ele vai percorrer o vetor da primeira à última posição. Repare que Lenk retorna o número de itens, não a última posição. Então, por isso que eu usei o símbolo de menor aqui. Ó. O que acontece se eu fizesse menor ou igual aqui? Erro, porque eu não tenho, nesse caso aqui, a posição 6 do vetor. Se o vetor tem 5 itens, vai de 0 a 4. Se tem 6 itens, vai de 0 a 5. Tá? Então aqui é menor, não é menor ou igual. Então uma novidade aí para vocês, né? Ou seja, eu posso percorrer um vetor usando esse método Lenk, para que eu não preciso preocupar em saber quantos itens tem no vetor. O Lenk já me retorna. Muito bem, qual é o teste para fazer a pesquisa? O teste é se a cidade que eu recebi como parâmetro for igual, equals, vou usar o ignore case, a cidade que está lá no vetor, em qual posição, gente? Na posição Z do contador. Se esse if for verdade, ó, se a cidade que eu estou recebendo como parâmetro for igual à cidade que está lá dentro do vetor na posição do contador, significa que o nome da cidade digitada existe no vetor. Então, se existe, eu tenho que retornar o quê? O objetivo do meu método, né, não é só saber se a cidade existe, eu retorno true. Não é isso que ele falou lá? Então, se eu já sei a cidade, eu retorno true. Acabou o método. Eu posso colocar aqui else, return false? O que vocês acham? Ou seja, se eu achei a cidade, retorno true. Se não achei, retorno false. Erro. A maioria das pessoas, já falei isso várias vezes, comete esse erro em pesquisa. Porque quando você está fazendo uma pesquisa, você vai testar em várias posições. Então, se testou uma, se aquela for a que você procura, ok. Mas se não for, não quer dizer que não existe a pessoa lá dentro, ou no caso a cidade. Ela pode estar em outra posição do vetor. Então, eu só posso concluir que eu vou retornar falso, ou seja, não existe a cidade dentro do vetor, depois que eu sair desse for. Então, esse for de pesquisa sequencial, ele não tem else. Tá? Se eu achei a cidade, beleza, aí eu posso garantir que eu encontrei e retorne true. Mas eu só sei se não achei depois que eu saí do for, ou seja, eu testei em todas as posições do vetor. Né? Se não tiver em nenhuma posição do vetor, aí eu sei que eu não encontrei. Lembra disso? Eu sempre repito isso porque o pessoal erra muito isso. Tá? Tem mania de pôr um else aqui, aí sua lógica está errada se botasse do jeito que estava antes. Olha como é facinho esse método no sentido, né? Bem simplesinho, pequenininho, né? Então o método vai lá, pesquisa no vetor. Encontrou a cidade, retorna true. Não encontrou, retorna false. Como é que eu uso esse método? O método não é booleano? Ele não é booleano? Então eu poderia testar ele desse jeito aqui, ó. If cidade é válida. O que eu tenho que passar como parâmetro? A cidade que o cara digitou, que é essa aqui, ó, cidade hotel. Opa. Cidade é válida. Dá um espaço aqui para. Não, em cima. Depende. Não, entre os dois. Na frente dessa chave. É aí que o mouse está meio escondido aqui. Se eu testar if cidade é válida, o que eu estou testando? Eu estou testando se o retorno do método é true. Se o retorno do método é true, o que significa? Que a cidade é válida, ok. Está tudo certinho, bonitinho. E se eu quiser testar se o retorno do método é falso? Eu testo. If not cidade é válida. Repare que nesse momento o nome do método é fundamental, não é? O nome do método transformou meu teste numa frase, ó. Se cidade não é válida, ou seja, se cidade não é válida, o que eu tenho que fazer? Mensagem, cidade não é válida. Vou falar para o usuário lá. Cidade inválida. Ou cidade, vamos pôr uma mensagem melhor? Não há hotel nesta cidade. Pronto. Até porque eu não posso dizer a ele em qual cidade que tem, né? Porque
Senão eu teria que percorrer o vetor aqui e imprimir o nome de uma por uma cidades na tela. Usar acento, porque senão a gente vai abrir lá. Usar o quê? Não usar acento. Não usar acento, bem lembrado. Aqui é a força do hábito. Não também. Não também. Cadê? Não, obrigado. Não colocar acento. Senão aparecem uns caracteres doidão na tela na hora que mudar do editor. Bem lembrado, Anderson. Obrigado. Bom, isso aqui está certo? Está. Repare que quando eu crio um método de validação, ele simplifica muito minha validação, né? Eu escrevi pouquinho aqui, ó. Um teste bem simples. Bem mais simples que aqui de cima, não é? Ao tanto que eu escrevi aqui para fazer um teste similar. Só que aqui eram 3 opções de strings. Aqui são várias. Poderia ter 200 cidades dentro daquele vetor que eu escreveria essa mesma linha. Não faz diferença. E fica automatizado, né? Se eu criar uma nova cidade, a única coisa que eu tenho que fazer é acrescentar um item aqui. Não mudo minha linha de código em lugar nenhum. Então essa é a forma, é a melhor prática para isso. E vou repetir isso até quando? Não é sempre assim? Igual enquanto aquele teste for válido, ou seja, enquanto cidade não for válida, não é assim? Está certo, mas muito cuidado quando trabalhar com métodos. Por quê? O que significa eu escrever not cidade é válida? O que significa escrever o nome do método no seu código? Significa que eu estou executando o método naquele momento. Eu tenho que executar o método para pesquisar a cidade. Já executei aqui em cima, mas aqui embaixo eu estou escrevendo de novo o nome do método. Então, nesse caso, eu estou executando o método 2 vezes. Eu preciso executar o método duas vezes para pesquisar o nome de uma única cidade? Não, eu só preciso executar ele uma vez, que está executado aqui em cima. Então, não preciso escrever de novo. Então, não devo escrever de novo o nome do método aqui. Mas como que eu faço, então? Alternativa para isso, tá? Qual que é a boa prática para isso? Cria uma variável, vou criar ela até aqui em cima, porque ela vai ser usada nesse momento apenas. Vou criar ela aqui, ó. Vou chamar de válido, tá? E vou receber. Se quiser pode até chamar de cidade válida. Só válido mesmo. Vou fazer com que essa variável receba o retorno do método. Então agora eu estou transferindo, eu estou copiando o retorno do método para essa variável. Então em vez de escrever esse método, toda vez que eu precisar executar esse método para o mesmo teste, ao invés de executar o método, eu testo o conteúdo da variável. Então vem aqui, ó, onde eu tinha escrito cidade é válida, eu testo se não válido, enquanto não válido. Toda vez que eu escrever esse válido, válido recebeu o retorno do método, não recebeu? Toda vez que eu testar válido, é como se eu estivesse executando novamente o método, mas eu não estou. Eu estou pegando só o resultado, entendeu? Então, essa é a forma correta de trabalhar com esse tipo de método. Eu não fico executando ele várias vezes. Eu vou executar várias vezes com valores diferentes, ou seja, cada hora passando uma cidade diferente para pesquisar, porque eu estou dentro de um loop. Mas eu não vou executar várias vezes para pesquisar a mesma cidade, porque aí é besteira, aí é um erro de lógica, tá? Então, nesse caso, eu uso uma variável auxiliar. Tá claro isso? Bom, então agora a gente encerra aqui uma das principais partes desse exercício, que é essas validações. Fizemos 3 tipos de validação aqui. Uma validação convencional, que é essa aqui, né, que é só testando se um conteúdo atende às opções. Fizemos uma validação testando 2 entradas de dados relacionadas. E fizemos uma validação usando um método de validação aqui, que é um método booleano. Essa é a novidade, foi a primeira vez que a gente fez. Sim. Agora vamos aos cálculos. O que tem que calcular? Calcular a conta do hóspede no hotel. Calcular a conta do hóspede. Voltando no enunciado, o cálculo da conta também vai ter que ser feito através de um método calcular conta. Né? Então vamos desenvolver esse método. Aonde que eu escrevo
o código desse método? Pode ser lá no final, mas, por favor, fora do método cidade é válida, tá? Eu não posso escrever um método dentro do outro. Então aqui, ó, essa chave fecha o método cidade é válida. Então depois dela eu vou criar um novo método. Nesse caso é um método de cálculo. E o que ele tem que fazer? Calcular e retornar o valor da conta. Então mais uma vez é um método que retorna valor. E ele retorna o quê? O valor da conta do hóspede. O valor da conta é que tipo? Real, né? Um número, né? É valor monetário. Então tem que ser o quê? Float. Nome do método? Calcular conta. Então é o que esse método vai fazer. Aqui vocês já perceberam, até postaram lá no Piazza, que eu me enganei aqui, faltou, né, no enunciado, eu falei que o parâmetro para esse método será o dia da entrada e o dia da saída. O que são parâmetros no método? Parâmetro no método é toda a informação que você precisa para o método trabalhar. Para o método trabalhar, eu preciso calcular o valor da conta. O valor da conta depende do dia da saída, do dia da entrada, mas depende do valor da diária. E o valor da diária eu só calculo sabendo o tipo de quarto. Então eu vou precisar do tipo de quarto como parâmetro também. Senão, como é que eu vou calcular o valor da diária? Então eu preciso do dia da saída, do dia da entrada e do tipo de quarto. Faltou aqui, tá? No enunciado. Depois eu vou corrigir. Então a gente vai colocar lá, dia de entrada e dia de saída são byte, né? Vou chamar só de entrada, saída. E o tipo de quarto vai ser uma string. Quarto. TP quarto. Para ficar mais claro, né? Ok. Então, se eu já tenho dia da entrada, dia da saída e tipo de quarto, basta fazer os cálculos. Para aplicar essa fórmula, de entrada e saída eu já tenho, mas eu preciso do valor da diária. O valor da diária eu vou calcular. Então vamos calcular o valor da diária? Criar uma variável aqui, ó, chamada valor diária. E como é que eu calculo ela? Pelo tipo de quarto. Então se TP quarto for igual, né, o equals standard, o standard é R$120 a diária. Então, nesse caso, o valor da diária vai ser 120. Se não, se TP quarto ponto equals, luxo, quando for luxo, qual o valor da diária? 150. E se não for nenhum desses, eu nem preciso testar se é super luxo, né? Porque eu já validei e só pode ser um dos três. Então nem preciso de outro else if, só o else. Aí nesse caso o valor da diária será quanto? 180. Então o valor da diária eu já calculei. Agora basta aplicar a fórmula, né? O valor da conta será, a fórmula está lá, ó, dia saída menos dia entrada, e saída chama saída, né? Menos entrada, vezes valor da diária. Bom, o meu objetivo não é calcular o valor da conta? O valor da conta não se calcula, não é com essa fórmula? Eu já escrevi a fórmula, não já? Então, eu não tenho que retornar o valor da conta? Não é isso que ele quer? O método retorna o valor da conta. Isso aqui não é o valor da conta? Então, basta escrever um return aqui. Eu nem preciso criar uma variável chamada valor conta. Se quiser criar, não tem problema, né? Cria a variável chamada valor conta, recebe, aí ela receberia aqui, ó, seria tipo assim, né? Valor conta. O valor conta vai receber... valor conta vai receber isso aqui e eu dou um return no valor conta. Tá certo também fazer assim. Mas se eu quiser reduzir, né, não precisar criar essa variável valor conta e nem precisar
e nem precisar aqui atribuir valor a ela para depois retornar a variável, eu posso simplesmente retornar a fórmula, como eu tinha escrito antes, né? Deixar como comentário aí a variável. Tem que deixar um return aqui também, né? Para vocês saberem como estava antes. Então, eu posso declarar a variável, atribuir valor à variável e retornar a variável. Essa é uma opção. E a opção mais simples, já dá um return na fórmula direto, que aí eu já estou retornando o valor. Então, eu não preciso declarar a variável valor conta. Né? Eu economizei 2 linhas de código aqui, né? Em vez de escrever em 3, eu escrevi em 1 apenas. Beleza? Deixa eu ir salvando aqui. Uma boa prática também é ir salvando, né, gente? A gente não sabe ao momento que vai dar um pico de energia. Se der um pico de energia agora e não tiver salvo, já era. Então, vamos lá. Lembrem-se disso na hora da prova. Vamos em frente. Só falta agora eu fazer o quê? Executar o meu cálculo. Eu já desenvolvi um método que faz o cálculo. Como é que eu executo aquele método? Como é que eu executo um método? Basta escrever o nome dele, não é? Calcular conta. Olha lá. O que eu vou passar como entrada? O dia da entrada. Como saída? O dia da saída. Como tipo de quarto? O tipo do quarto. Então, ó. Se eu escrever o método do jeito que eu fiz aqui, eu executo ele. Mas o método não retorna valor? Retorna. O que eu estou fazendo com o valor que ele retorna? Nada. O que eu tenho que fazer com o valor que ele retorna? Guardar naquele vetor lá, ó, valor conta. Não é isso que a gente tem que fazer com o valor? Então eu vou colocar aqui, ó, valor conta na posição. Lembrando agora que dentro do método, a gente está de novo no método main. O meu contador é x. Então, ó, valor conta na posição x, recebe, calcular conta. Pronto, coloquei o valor da conta dentro do vetor. Só isso. Por quê? Porque eu tenho um método que calculou para mim. Então basta atribuir o resultado dele ao vetor na posição x que está resolvido. A gente tinha um somatório lá, não tinha? Soma valor conta. Como é que eu incremento ele? Recebe ele mesmo mais valor conta na posição x. Correto? Terminamos? Ele pede também para imprimir o valor da conta, tá vendo aqui, ó? Então vamos imprimir o valor da conta aqui, ó. Porque no relatório a gente vai imprimir só as contas acima da média. Valor da conta. Aí eu pego o vetor na posição x. Muito bem. Então, pessoal, se a gente for olhar aqui, ó, a gente já fez tudo que foi pedido. A única coisa que falta é imprimir esse relatório. E imprimir esse relatório eu só vou imprimir depois que eu terminei de receber todos os dados, fazer todos os cálculos. Não é isso? Ou seja, depois que eu sair aqui do for, ó, finaliza o for. Depois que eu sair do for, aí sim, agora eu vou fazer o relatório. Vai vir a saída final, né? Aquele relatório. E aquele relatório eu vou imprimir contas acima da média. Então a primeira coisa é calcular a média, para saber quem está acima da média. A média é a soma dividido por o número de hospedagens, que o meu contador do for era o x, não é isso? Só que tem que saber o seguinte, se o x está com o valor correto. Colocou mais valor, soma valor, conta. Em vez de mais, soma Aonde? valor. Aí sim. Ah, bem visto, obrigado. Aqui é mais, né? Somatório, sai um igual ali, perdido. Calcular o valor da média é a soma dividido pelo número de itens aqui, né? Eu comecei a contar com o x valendo 0. E esse x vai sair com o máximo valendo quanto? 99, né? Se eu tiver 100 hospedagens, né, 100 hospedagens contabilizadas, o x vai sair valendo quanto? Quando é que o for terminaria aqui no caso, né? O for terminaria quando o x atingir o número. Quando ele estiver com 99, eu estou dentro do for ainda, porque ele está válido, correto? Quando o x for 99, essa condição ainda é verdadeira, então eu não saí do for. Eu só saio do for quando o x atingir 100. Então se eu digitar 100 hospedagens, o x vai sair valendo 100. Então meu cálculo está certo?
Eu estou dividindo a soma por 100 quando eu tiver 100 hospedagens? Sim. Então isso significa que esse x aqui realmente tem o número de hospedagens depois que eu terminar a minha entrada de dados, tá? Eu não preciso fazer tipo x mais 1, x menos 1, não. O x vai ter exatamente o número de hospedagens, ok? Então tem que checar isso para saber se o seu cálculo está correto. Então a conta está correta. Agora para imprimir o relatório, vamos começar fazendo um cabeçalho aqui, ó. Relatório. Relatório de contas acima da média. Tudo sem acento, né, Anderson? Depois. Você tem que botar repetição, né? Depois. O cabeçalho eu não vou pôr na repetição, porque o cabeçalho vai aparecer uma vez só, né? Eu vou pôr na repetição só as linhas de dados. Nome do hóspede e valor da conta. Agora sim, eu vou percorrer o vetor de hospedagens, né, que são os vetores nome do hóspede e valor conta. Vou percorrer, vou criar aqui um outro contador. Não posso usar aquele x, vou chamar de z de novo, né? Vou colocar aqui byte z, a partir da posição 0. Enquanto esse z for o quê? Menor que o x, né? Lembrar que se o x for 100, eu vou percorrer de 0 a 99. Então, enquanto menor que x, não é menor ou igual. Quem que eu conto aqui mais? É o z ou o x mais? Z mais, não confunda isso. Agora meu contador é z, não é x mais. O x virou o que para mim aqui? X é o número de hospedagens que tem registradas, tá? A partir de agora o x serve só para isso. Ele não é mais contador. Finalizou quando eu encerrei o for aqui em cima. Agora sim, vou imprimir. O que eu tenho que imprimir? Nome do hóspede. Nome do hóspede está no vetor nome hóspede na posição Z. Vou colocar aqui um espaço para não ficar grudado. Mais valor da conta. Valor da conta também é um vetor na posição Z. Nesse caso, desse exercício, não tem nenhum somatório para ser impresso, tá vendo? Então o somatório só serviu para eu calcular a média. Eu não pediu para exibir, então eu não vou exibir. Eu vou exibir só as hospedagens. Ok, pessoal. Finalizamos aqui o código. Não tem nenhum erro de sintaxe, a gente pode fazer um teste. Lembrando aqui que é possível que dê problema com o next line. Se der, a gente volta e resolve. Então vamos executar. O nome do hóspede. José da Silva. Dia que ele entrou. Então aqui vamos testar alguma validação, tá? Por exemplo, se ele entrar dia 10 e sair dia 8, pode? Não pode, porque a saída tem que ser depois da entrada. Então, período inválido. Dia de saída é maior que entrada. Então, beleza. Entrou dia 10, saiu dia 15, aí pode? Aí pode. Então, viram? A validação, eu tive que repetir os dois valores, entrada e saída. Tipo de quarto, qualquer bobagem aqui serve? Não, tem que ser standard, luxo ou super luxo. Tá, então vou colocar luxo. Luxo saiu. Mensagem, cidade. Opa, cidade não existe, nem digitei a cidade ainda. O que aconteceu, gente? É aquele danado do next line lá que está com problema de buffer. Então, recomendo a você só fazer isso quando acontecer o problema. Em que momento aconteceu o problema? Logo antes de eu digitar o nome da cidade do hotel, não foi? Então, aonde eu vou escrever o layer.nextLine? Exatamente onde conseguiu o problema. Logo antes de digitar layer next line. Então, logo antes de digitar o nome da cidade. Fora do while, porque senão ele vai ficar repetindo isso quando houver erro, tá? Então, façam isso no momento que deu o problema. Então, achei o problema, resolvi, vamos testar de novo. Volta lá o José da Silva. Entrou dia 10, saiu dia 15, tipo de quarto luxo. Lixo não, né? Luxo. Lixo vai ser aqueles hotéis, né? Lá do centro da cidade, lá aqui centrão bravo. Então, a cidade do hotel. Se eu escrever lá, sei lá, Rio, tem no Rio?
Até tem no Rio, mas não chama Rio, não chama Rio de Janeiro. Então Rio não tem. Ali ele me falou, Rio não tem. Rio de Janeiro tem? Ah, Rio de Janeiro tem. Aceitou a cidade e a conta custou R$750. Tinha que imprimir o valor da conta, você pediu lá em cima? Pediu, quer ver? No enunciado pediu para imprimir o valor da conta. Sabe por quê, Laura? Porque no relatório vai imprimir só o valor das contas acima da média. Então aqui, ó, calcular e imprimir o valor da conta de cada hóspede. E lá embaixo, o valor de conta acima da média. Então, porque senão você não vai ver, né, o valor da conta individualmente de cada um. Outro nome aqui, Maria Souza. Maria Souza entrou dia, sei lá, dia 1º, saiu dia 30, ficou lá o mês inteiro. No quarto super luxo. Vai pagar caro. E a cidade é, sei lá, tem Belo Horizonte lá? Se for só Belo. Belo não tem. Mas Belo Horizonte. Belo Horizonte tem. 5.220. Vai ficar mais caro aí, né? Outra pessoa, sei lá, Pedro Faria. Estrategicamente eu estou pondo nomes mais ou menos do mesmo tamanho aqui para o meu relatório não ficar muito feio depois, né, na tela. Depois vocês vão ver isso. Porque a gente não está preocupando com esse aspecto visual, né? Mas só para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Se ele entrar dia 20 e sair dia 25, 10 dias, no quarto... Vamos pôr agora standard. É para ver se aceita esse nome. Beleza, cidade. Salvador. 1.200. Beleza, eu já tenho 3 contas aí. O problema é que a média foi lá para cima, né? Na hora que imprimir conta acima da média, vai imprimir só essa aqui da Maria. Então vamos colocar mais uma grandona para ter pelo menos 2 acima da média. Maria Marcelo Lima. Entrada. Vai entrar também dia 1, sair dia 29, para não ficar igual, né? Dia 29 no quarto luxo. Cidade, sei lá, a gente tinha colocado Porto Alegre lá, apesar de não ter no exercício, né? Porto Alegre não tem não, mas Porto Alegre tem, 4.200. Então beleza, sair. Opa, sair. Também bobeei, né? Imprimi todas. Tinha que ter impressões acima da média. Vocês nem me avisaram disso. Imprimi todas aqui, ó. O que faltou aqui? Faltou, na hora de imprimir, fazer um pequeno teste aqui, ó. Por isso que exercício tem que testar, tá? Não adianta você achar que fez tudo certinho. Tem que fazer teste. Se o quê? Valor da conta na posição Z, que é o cara que eu vou imprimir aqui, for o quê? Maior que a média, aí a gente imprime. Se não, não imprime. Então é só esse if aqui para resolver o problema. Pronto. Agora, nesse caso, como é que ficaria esse teste que a gente acabou de fazer? Nesse teste que a gente acabou de fazer, ia imprimir só a Maria Souza e o Marcelo Lima. Esses dois primeiros, esses Pedro Faria e José da Silva não imprimiria, né? Não sairia, porque ele ficaria abaixo da média aqui. Tá claro, gente? Então, para não ter que executar de novo, e até porque vou parar o vídeo, senão ele vai ficar muito grande, né? Bom, espero que esteja... Ok, então vou dar um stop no vídeo.